Ok. Deixa eu compartilhar aqui o material que foi preparado. Hoje a gente vai bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre atitude e afetividade. Estou compartilhando a tela. Acredito que já deva estar aparecendo aí para vocês. Atitudes e afetividade. Vamos conversar sobre esses dois conceitos. Sobre atitude, sobre afetividade, afeição, atração. Não no sentido de definir aqui, trazer definições, né? Mas, na verdade, proporcionar reflexões, né? Algumas provocações sobre esses processos psicológicos que estão envolvidos na vida humana e que fazem parte do ser humano, de seus comportamentos, de suas atividades, de suas interações. Nós conversamos aí sobre processos psicológicos ao longo dos nossos encontros, né? Nós estamos aí conversando desde o nosso primeiro encontro sobre a percepção, a atenção, sensação, sobre o comportamento. Falamos na semana passada sobre emoção. Eu acredito que você deva estar lembrada. E a nossa disciplina, ela de fato tem esse objetivo, né? Discutirmos, considerarmos e aprofundarmos a nossa compreensão sobre os processos psicológicos que estão envolvidos no funcionamento humano, em seu funcionamento biológico, psíquico, e que vai influenciar todos os aspectos da sua vida na interação com as outras pessoas. Hoje, como eu mencionei, vamos discutir, conversar, sem buscar definições rígidas e inflexíveis, mas sim provocações e reflexões a respeito da afetividade e do conceito de atitude. E você vai encontrar na literatura alguns conceitos, né? Algumas definições. E por que você encontra algumas definições? Porque temos uma definição rígida, né? Inflexível. Nós temos compreensões. Eu trouxe essa que é da Atkinson, lá do livro Introdução à Psicologia de Hilgard. É um excelente livro. Está nas nossas referências. Busquei algumas outras aí, mas eu acredito que essa aqui nos atende nesse momento. E a Atkinson e os outros autores falam que atitudes são gostos e aversões, avaliações e reações favoráveis ou desfavoráveis que temos a objetos, a pessoas, a situações ou outros aspectos do mundo, incluindo ideias. Deixa eu só um minutinho. Quando eu estive estudando ontem, aprofundando as leituras aí para nossa discussão e preparando esse material, eu fiquei assim conversando aqui, debatendo com os autores do livro. Na verdade, são 5 autores. A Rita Atkinson, Richard Atkinson, Edward Smith,
Darlil Ben e a Susan Nolen. São 5 autores desse livro. Eu fiquei perguntando para eles, né? Eu falei, como assim atitudes são gostos e aversões? Em qual sentido, né, que eles tiveram esse entendimento? Porque eu estava confrontando com outras considerações e compreensões, e eu me fez bastante sentido essas outras considerações, afirmando que atitude é um posicionamento. É como se uma postura diante de um objeto, diante de uma pessoa, diante de uma situação. Mas é uma postura e um posicionamento que está relacionado aos gostos ou aversões, à avaliação que nós estamos fazendo diante de todos os objetos, pessoas e situações que nos são apresentadas. No dia a dia, nós ouvimos algumas falas, né, do senso comum, mas que de certa forma, né, tem uma certa sabedoria, com certeza, do tipo, poxa, determinada pessoa tem atitude. Já ouviram isso? Puxa, determinada pessoa não tem atitude. Puxa, fulano precisa de atitude para resolver isso. Quando nós ouvimos isso lá no senso comum das pessoas dizendo isso, o que elas estão falando? O que essa pessoa, o que ela entende-se por atitude nesse contexto? Será que nós estamos falando de um comportamento? Puxa, essa pessoa tem atitude. O que é ter atitude? É ter uma ação? Um comportamento? É ter uma atitude mental? Um pensamento? É ter uma reação emocional? E aí eu fiquei levando em consideração essas falas do senso comum, do dia a dia, algumas outras compreensões e considerações que eu levantei aqui sobre atitude e o que a Atkinson e os outros autores nos sugeriram como gostos e aversões. Eu trouxe elas aqui, né, a definição para vocês, para nós considerarmos também, não para nós ficarmos somente com ela, mas para nós ampliarmos aqui a nossa compreensão desse conceito chamado atitude. Vamos ficar aqui com uma postura. Não, ficar não, né? Vamos aqui levar em consideração a atitude como sendo uma postura, um posicionamento de gosto ou aversão a partir de avaliações e reações favoráveis ou não que nós temos a objetos, pessoas e situações. Vai ficar mais claro à medida que nós seguirmos. Ainda que atitude esteja relacionada a sentimentos, ou seja, a avaliações que temos sobre determinado objeto, sobre determinada pessoa, sobre determinado assunto, nós temos aí a atitude também ligada à nossa cognição e às nossas crenças em torno daquele objeto que está sendo apreciado. Por exemplo, eu adoro laranjas. Veja que eu manifesto um sentimento. Eu amo, eu gosto de laranja. Eu verbalizo isso através da linguagem. Outro processo que vamos falar em aulas posteriores. Eu amo, eu gosto de laranja. Essa atitude expressa um gosto, está relacionada a sentimentos. Mas eu acredito que as laranjas contêm muitas vitaminas. Então, o meu sentimento, a minha atitude com relação às laranjas está relacionada a uma crença, a algo que eu acredito com relação à laranja.
algo que me foi ensinado, algo que fez parte das minhas experiências, algo que fez parte das minhas vivências ou algo que fez parte das minhas leituras, dos meus estudos. E eu fui estudar sobre laranja e eu compreendi que laranja é importante, pois ela tem várias e muitas vitaminas e ela é bom para minha vida, é boa para minha vida. Então eu gosto e chupo e como laranjas aí, porque eu acredito que ela é importante. As atitudes, atitude enquanto posicionamento, enquanto postura, enquanto gosto, avaliações e reações favoráveis ou não aos objetos, pessoas, situações, elas também estão vinculadas às nossas ações, aos nossos comportamentos. Seguindo esse exemplo, eu como uma laranja todos os dias. Então, por conta desse sentimento de gostar de laranjas, que por trás tem uma crença de que laranja tem muita vitamina e é boa para minha vida, eu tenho uma ação, um comportamento que me faz todos os dias comer uma laranja ou chupar uma laranja. Quando falamos de atitudes, eu acredito que você deve estar acompanhando aí, né, o raciocínio. Nós precisamos levar em consideração três componentes: o componente cognitivo, o componente afetivo e o componente comportamental. Eu tenho um pensamento, uma ideia sobre um objeto, sobre uma pessoa, sobre uma situação. Eu tenho um sentimento que é suscitado a partir de uma emoção. Eu tenho um sentimento a respeito de um objeto, de uma pessoa, de uma situação. Esses componentes cognitivo e afetivo vão implicar no meu comportamento, na minha ação. E aí eu tenho o componente comportamental relacionado à atitude. Veja, se nós observe que nós temos a impossibilidade de associarmos atitude a somente comportamento, ou atitude somente a um pensamento, ou atitude somente às emoções. Eu preciso, quando falo de atitude, considerar esses três componentes: o cognitivo, o afetivo e o comportamental. Pois nem sempre o que eu penso, vou voltar aqui um pouquinho, nem sempre o que eu penso é o que eu faço. Ou nem sempre o que eu faço condiz com o que eu penso. Nem sempre o que eu penso e sinto diz respeito a como eu vou me comportar. Qual será a minha atitude diante de uma situação? A atitude, considerando o componente cognitivo, afetivo, comportamental, não somente um deles, mas considerando a articulação e a inter-relação entre esses três componentes, ela tem funções que são importantes para a nossa vida. A primeira é a função instrumental. As atitudes ou a atitude,
Elas expressam casos específicos de nosso desejo geral de obter benefícios e recompensas e evitar punição. Veja, não considerando somente o comportamento como nós vimos quando nós discutimos lá naquela aula sobre comportamento. Mas aqui, quando a gente fala de atitude, vamos considerar os 3 componentes, que é o cognitivo, o afetivo e o comportamental, considerar a inter-relação entre eles, considerar a atitude como gostos ou aversões a partir de avaliações favoráveis ou desfavoráveis que temos diante de objetos, pessoas, situações, ideias. E essa função instrumental é aquela que diz respeito aos motivos, e aí eu lembro de motivação, lembra quando conversamos sobre isso, que temos de buscar benefícios e recompensas nas nossas relações, nas nossas interações e evitar punição. Então, esse componente cognitivo, afetivo e comportamental interrelacionado é ou diz respeito às minhas atitudes, que tem a função de me auxiliar e de me direcionar na busca de benefícios e recompensas e na evitação ou na esquiva de punições. Essa seria uma primeira função das atitudes, que tem também a função de conhecimento. Não só os meus comportamentos, mas o componente comportamental, afetivo e cognitivo que compõe nessa inter-relação as minhas atitudes, tem a função de me auxiliar na compreensão do mundo, das diversas informações que estão ao meu redor, me auxiliar no entendimento das relações e das interações que eu tenho com as pessoas, com os objetos, com o ambiente que me circunda. Esse componente cognitivo, afetivo, comportamental interrelacionado que forma as minhas atitudes, os meus gostos, as minhas aversões, as minhas avaliações, favoráveis ou não, diante de objetos, pessoas, situações, ideias, tem essa função de me auxiliar na compreensão, no conhecimento do mundo que me circunda. Lembre-se, por exemplo, de uma criança ali na segunda infância, por volta dos seus 6 anos, que está ali com o pensamento egocêntrico, com a noção de si mesma, perguntando, conhecendo, se apropriando, questionando, tentando ali com essas atitudes e com esse componente cognitivo, afetivo e comportamental, conhecer o mundo que a circunda. Estou pedindo para você lembrar da criança como um exemplo, mas essa criança cresce, né? Estamos aqui e nós continuamos aqui tentando compreender. Quando nós não compreendemos, nós tentamos compreender. Quando nós temos dificuldade para compreender alguma coisa, e eu não estou falando especificamente de um conteúdo acadêmico, eu estou falando de todas as informações que nos circundam, nós vamos buscar ali, através do nosso componente cognitivo, afetivo, comportamental, informações que possam desvelar aquele conteúdo para nós. Uma outra função das atitudes é a expressão de valores, que são autoconceitos, princípios, referenciais que cada um de nós temos. E as atitudes, esse componente cognitivo, afetivo e comportamental, tem essa função de expressar os nossos valores. Uma pessoa pode ter atitudes positivas em relação à homossexualidade, porque ela possui profundos valores sobre diversidade, liberdade, tolerância,
Esses valores sobre diversidade, liberdade, tolerância, que são ideias, que são crenças que se formam na psique dessa pessoa, compondo esse conjunto de valores subjetivos, mas muito importantes, vão influenciar o seu componente cognitivo, afetivo, comportamental, e é muito provável que ela tenha pensamentos, emoções e sentimentos e ações e comportamentos diante da homossexualidade, por exemplo. E aqui, se vocês me permitem, um parênteses, homossexualidade, que é a palavra mais adequada para nós tratarmos, ou para nós abordarmos, ou para nós mencionarmos, ou citarmos homossexualidade, orientação sexual. Menciono isso porque há uma certa, eu diria, dificuldade ou confusão, e nós ouvimos às vezes a palavra homossexualismo, o que não é adequado, tá bom? Homossexualismo, o ismo, essa parte da palavra, ela diz respeito a uma doença, ismo, alcoolismo. Então, homossexualismo não é adequado que a gente utilize essa palavra, porque homossexualidade não é doença. Então, a gente vai falar de homossexualidade. Também não é adequado que a gente fale de opção sexual, e sim de orientação sexual. Só estou fazendo um parênteses aqui por conta do exemplo, tá bom? Continuando na função das atitudes, ela também tem a função de defesa. As nossas atitudes nos protegem de situações, de objetos, de condições que nós podemos entender como sendo ameaçadores. Elas nos protegem de emoções intensas, negativas, ansiedade, medo, pânico. Elas protegem a nossa autoestima, cumprindo essa função de defesa. Então, o meu componente cognitivo, afetivo e comportamental, interrelacionado, compõe as minhas atitudes, que também tem a função de me defender de objetos, pessoas, situações, circunstâncias que podem me parecer ameaçadoras. Por exemplo, uma pessoa que tenha crenças de desvalor pode se esforçar muito em suas atividades e estabelecer um padrão de qualidade próximo da perfeição. Qual que é a atitude? Quais são os posicionamentos, a postura dessa pessoa? Puxa, ela pode se dedicar ao máximo a partir de padrões de qualidade que ela estabeleceu próximos à perfeição. Ela pode se empenhar ao máximo. E essa atitude de empenho, de dedicação, essa postura, esse posicionamento, está relacionado ao cumprimento de uma função de defesa daquele conteúdo que causa sofrimento emocional, que é a sua crença de incapacidade, por exemplo. As atitudes também têm a função de ajustamento social. Nos ajudam a nos sentirmos fazendo parte dos grupos. Nos ajudam nesse sentimento de pertencimento, de ajustamento social.
E quando eu falar de atitude, vamos lembrar de gostos e aversões e avaliações que fazemos, favoráveis ou não, de pessoas, objetos, situações, ideias. E esses gostos, essas aversões, essa postura, ela possui 3 componentes que se interrelacionam, que é o componente cognitivo, afetivo e comportamental. Então, a inter-relação entre o componente cognitivo, afetivo e comportamental, eu vou dizer que me impulsionam no sentido de me ajudar a fazer parte dos grupos sociais aos quais eu tenho contato. E você vai lembrar aí de aulas anteriores que essa é uma necessidade, de acordo com o Maslow, né, do ser humano, de pertencer, de ser estimado, de estar envolvido, participando e interrelacionando-se com outras pessoas. Algumas pessoas mantêm atitudes prescritas por um determinado grupo somente pelo fato. Tiro somente, tá bom? Algumas pessoas mantêm atitudes prescritas por um determinado grupo para continuar fazendo parte desse grupo. E veja, mesmo que os seus pensamentos a respeito daquela atitude seja diferente do grupo, pode ser que ele tenha comportamentos condizentes com o grupo para continuar fazendo parte daquele grupo. Às vezes ele pode não contrariar as atitudes prescritas pelo grupo para que ele continue pertencendo àquele grupo. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração até aqui? Professor? Sim? Professor. Só um minuto, só um minuto. Então é assim, eu tenho vou falar sentimento, né? Primeiro eu tenho o sentimento, é uma coisa que nasce comigo, acabou, né? Eu não aprendo, eu sinto. Com ele vem as emoções, é uma coisa que eu vou aprendendo, certo? E com as emoções eu tenho as atitudes, correto? Não nesse desencadeamento que você menciona, né? Ou nessa sequência. Ah, tá. É, Não é essa sequência. não essa sequência. Algumas emoções são inerentes à condição humana. Algumas emoções, que são aquelas chamadas de secundárias, são aprendidas. Isso. Algumas fazem parte, que são as básicas, as primárias, né? Por exemplo, raiva, tristeza, alegria, essas são inerentes ao ser humano. Outras vão sendo aprendidas, como a frustração, por exemplo. Tá, mas eu não tenho como ter uma atitude sem eu passar por uma emoção. Eu não pulo essa etapa, pulo. Olha, quando a gente fala de atitude, a gente vai levar em consideração os 3 componentes, né? Não bem Certo. como uma etapa, não como etapas, mas como uma inter-relação. Componente Certo. cognitivo, afetivo e comportamental. Não Tá. necessariamente, Débora, como uma sequência em etapas, né? Eu primeiro tenho o componente cognitivo, depois o componente afetivo e por fim eu tenho uma ação que é a minha atitude. Tá. Não nesse sentido, né? Eu posso ter uma atitude mental, eu posso ter uma atitude sentimental e uma atitude comportamental no sentido de que esses 3 componentes estão interrelacionados. Entendi. Entendi. Tá bom. Obrigada. Pergunta importante, hein? Acho que o Professor. Luiz ia falar alguma coisa, só um minuto. O Luiz chamou também. Oi, professor. Eu peço desculpas que eu interrompi a Débora, é porque no fone que eu tô, ele não tem um microfone. Eu tinha tirado para poder falar e ela já estava falando. Desculpa, Não tá? tem problema, imagina. Não, só para dizer. Eu estou tentando facilitar o entendimento aqui para mim, fazendo até acho que o mesmo
tentativa da Débora. Para mim, o que eu entendi é que a atitude, então, ela é mais a postura que nós temos em relação às coisas, estejam até mesmo no caso das emoções. Então, qual que é a postura que eu tenho diante das emoções? Né? Eu vou lá e agrido a outra pessoa porque eu fiquei com raiva, alguma coisa assim. E aí a ação seria justamente, no exemplo que eu dei, a própria agressão em si. Eu tô indo no caminho correto, professor? Sim, Luiz. Sim. Se eu verificar somente a agressão em si, eu estou falando de comportamento, né? Como vimos que ele pode ter alguns elementos envolvidos relacionados ao acontecimento ou não daquele comportamento, a probabilidade de ele ter acontecido ou não. Quando eu falo de atitude, que eu mencionei que eu estava aqui discutindo ontem com os autores sobre o que eles chamam de gostos e aversões, eu gosto dessa palavra, né, a partir das leituras, mas você fica à vontade, né, todos aqui, para buscar outra compreensão. Eu gosto dessa palavra que você mencionou de postura. A postura cognitiva, afetiva e comportamental diante de um objeto, diante de uma pessoa, diante de uma circunstância ou de uma ideia, essa inter-relação desses componentes aqui, eles vão me conduzir a uma ação. Essa compreensão sua tá adequada, sim. Valeu, professor. Alguém mais ia perguntar algo? Professor, bom dia. Oi, Maria, bom dia. É sobre o trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta nele, tá, Maria? Tá. Para a gente não perder a linha aqui da discussão. Tá bom, obrigada. Imagina. Pergunta sobre o conteúdo, gente, por favor. Eu tenho, professor. Claro. Então, esses componentes, o cognitivo, o afetivo e o comportamental, ele tem que ser sempre, assim, a gente considera a atitude sempre uma ação, né? Se você perguntar para alguém o que é uma atitude, a pessoa sempre vai linkar em uma ação. Ela tem que ser, esses três componentes, ele tem que ser mais positivo para ter determinada atitude, né? Não necessariamente positivo. Como eu mencionei, no senso comum, as pessoas associam, né? Atitude a comportamento. É como que se uma pessoa de atitude fosse uma pessoa de ação, sabe? Entendi. Mas não necessariamente. Nós temos três componentes aí, o cognitivo, o afetivo e o comportamental, se interrelacionando. E muitas vezes a pessoa tem um componente cognitivo e afetivo, mas não manifesta isso comportamentalmente. O comportamento dela, por exemplo, naquela atitude, diante daquele objeto, daquela pessoa, daquela situação, é a passividade. Por exemplo, é ficar parado. Entendi. Então ela tem essa atitude. Não é necessariamente uma ação, né, como o que nós, no senso comum, as pessoas ligando a atitude a uma ação, a um comportamento. Entendi. Agora consegui encaixar na minha cabeça, nesse exemplo. Você pode estar lá participando de uma discussão sobre um determinado assunto. Não sei se eu vou dar um exemplo adequado, mas sobre um determinado partido político. Você tem uma atitude, você tem um componente cognitivo afetivo, o pessoal está lá metendo pau num determinado partido político e você pensa, sente, tem um posicionamento, uma postura contrária àquilo que o pessoal está falando. Mas a sua atitude qual que é?
se silenciar, você fica na sua. Porque você avaliou, porque você teve a função de compreender, de conhecer, você teve a função de se defender, né? Você teve a função de pertencer àquele grupo. Então você preferiu silenciar naquele momento. Entendi. Que é o que a gente vai estar comentando aqui nesse próximo slide, ó. A suposição de que Professor, as atitudes... Sim, a gente não pode, então, confundir postura com comportamento. isso. Tá, Isso aí. tá bom. Eu Obrigada. gosto dessa palavra postura, Débora, quando a gente fala de atitude, para ter talvez para facilitar essa diferenciação, sabe? Uhum. É uma percepção, porque a postura a gente tem uma percepção e o comportamento a gente vê. É isso. Comportamento é uma ação lá, né? Manifesta. Tá, Quando a tá gente bom. pensa no comportamento, ação. Quando a gente pensa no comportamento verbal, eu posso estar falando de uma linguagem, né? Que é um outro Sim, processo. Mas essa tá. postura não, essa postura pode ser mais passiva, eu diria assim, né? Mas Sim, nesse exemplo que o senhor deu, eu concordo. a suposição de que as atitudes de uma pessoa determinam o seu comportamento, elas são profundamente arraigadas. É muito comum nós ouvirmos aí, no senso comum e também em outras condições, a partir de outros tipos de conhecimento, que pessoas com determinadas atitudes terão determinados comportamentos, terão determinadas ações diante de uma situação. O que é até muito comum no pensamento ocidental, né? Eu penso, faço, eu tenho que ter atitude, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer. De certa forma, essa suposição em alguns momentos se sustenta, mas ela não é, eu não tenho condições, ou na verdade eu tenho uma impossibilidade de afirmar que as minhas atitudes, o meu componente afetivo, cognitivo e afetivo vão determinar quais serão os meus comportamentos. Pois o comportamento em si, como nós vimos anteriormente, ele é determinado por muitos fatores que vão além das atitudes. Esses outros fatores que vão também interferir nessa coerência entre atitude e comportamento. Como, por exemplo, o que eu até mencionei há pouco, muitas vezes nós agimos aqui no sentido de ação, de fazer algo, de maneira que não é compatível com aquilo que nós sentimos ou com aquilo que nós acreditamos. Mas nós agimos, nós fazemos por conta de uma pressão do grupo, por conta de uma necessidade de continuar pertencendo àquele grupo. Muitas vezes nós agimos porque nós não tivemos condições de deliberar, de avaliar, de pesar, de mensurar ali as consequências daquela nossa ação, mas nós agimos de forma incompatível com aquilo que nós sentimos, pensamos, acreditamos. O que os autores chamam de atitudes fortes e consistentes. Pessoas, né, com atitudes fortes e consistentes. E o que é uma pessoa, né? Não sei se a gente consegue explicar isso, mas talvez numa tentativa aqui de compreensão, como nós podemos entender uma pessoa com uma atitude forte e consistente. Uma pessoa que tem clareza de seu componente cognitivo, clareza de seu componente afetivo e clareza de seu componente comportamental. Pessoas com a clareza dessa inter-relação desses componentes
é possível se prever de forma mais adequada o comportamento. Diferente de atitudes fracas ou ambivalentes. Sabe aquela pessoa insegura, indecisa, acho que quero, mas não quero, não sei lá, tô pensando, na última hora desiste. Eu coloquei até essa imagem aqui dessa moça com atividade física. A pessoa fala, não, eu vou começar uma dieta e atividade física na segunda-feira. Eu vou. Com certeza eu vou. Aí na segunda-feira, quando o relógio desperta às 6 horas da manhã para ela fazer a sua caminhada, ela fica, poxa, não sei se eu quero tanto isso. Eu tô com uma preguicinha. Acho que eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Percebem que não dá para a gente prever o comportamento quando a atitude é fraca ou ambivalente? Não dá para a gente afirmar com certeza de que essa pessoa vai levantar da cama às 6 horas? Nesse exemplo, tá bom? Se vocês me permitem esse exemplo tão simples. Não dá para a gente ter certeza de que essa pessoa vai se levantar, ter o comportamento, a ação, às 6 horas da manhã? Agora, diante de uma atitude, ou pessoas com atitudes fortes e consistentes, com clareza de seus pensamentos, afetividade ou emoções e comportamentos, é mais provável que 6 horas da manhã essa pessoa pule, esteja chovendo ou não, e vá lá para a sua atividade, para a sua dieta, sei lá. O Beck, o Aaron Beck, que é aquele autor, né, o teórico, o expoente da terapia cognitivo-comportamental, ele tem uma frase muito interessante, que eu gosto muito. Ele fala que quando os nossos pensamentos são limpos e claros, nós temos melhores condições de alcançar os nossos objetivos. Eu lembro dessa frase agora para talvez favorecer a compreensão aqui de uma atitude forte e consistente. Quando você tem um pensamento limpo, Professor, claro. pode repetir, professor, o que você falou Do quê? do autor? Do Aaron Beck, que é o expoente da terapia cognitivo-comportamental. Ele tem uma frase, uma fala, que é: quando os nossos pensamentos são limpos e claros, nós temos melhores condições de alcançar os nossos objetivos. E essa frase do Beck, ela me ajuda na compreensão de atitudes. Eu tenho um componente cognitivo, claro, limpo. Isso me favorece na compreensão das minhas emoções, dos meus sentimentos, e vai implicar no componente comportamental, as minhas ações. E essa inter-relação que vai fazer com que eu tenha gostos, aversões, avaliações, posturas diante de objetos, pessoas, circunstâncias, ideias, vai favorecer com que eu tenha determinados comportamentos, as atitudes. Atitudes baseadas na experiência direta, da pessoa também facilitam ou proporcionam melhores condições para que a gente preveja o comportamento dessa pessoa. Por exemplo, uma coisa é nós ouvirmos sobre um determinado assunto, outra coisa é nós lermos sobre um determinado assunto. A partir de ouvir ou de ler sobre um determinado assunto, nós teremos posicionamentos, né? Atitudes mentais, afetivas, comportamentais a respeito desse determinado assunto. Mas quando nós tivermos um contato direto com esse determinado assunto,
é muito provável que a gente tenha uma atitude mais forte e consistente a respeito daquele determinado assunto. E não no sentido positivo ou negativo. É mais facilmente considerado a possibilidade de um determinado comportamento. Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu leio, eu vejo uma notícia, eu vejo uma informação de que crianças morrem de fome no Brasil. Eu sou tocado afetivamente, eu tenho pensamentos, cognições a respeito dessa informação, eu tenho um componente comportamental também a respeito dessa informação. Sim, tenho. Uau, tô aqui em casa, puxa. Aí eu vou almoçar, falo, nossa, tem criança morrendo de fome nesse momento. Comento com a minha esposa. Olha, é um comportamento, não é? Eu comento aqui com o meu filho, né? Talvez eu fale, puxa, a gente não pode desperdiçar comida, porque crianças morrem de fome no Brasil. Porque eu li, porque eu ouvi aquela notícia. Então eu tenho comportamentos previsíveis. Outra coisa é eu estar envolvido, por exemplo, numa ONG que atua diretamente numa comunidade periférica e que compartilha e distribui alimentação, que vê crianças ali desnutridas e às vezes morrendo por conta de falta de alimentação. Eu tenho um contato direto com essa situação, é muito provável que os meus comportamentos não sejam somente comentar com a minha esposa de que crianças morrem de fome no Brasil. Tudo bem? Até aqui? Perguntas? Não? Vamos continuar então? Pode continuar, professor. Obrigado, Débora. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a atração interpessoal, que também é um tema, né, relacionado à afetividade e às atitudes. Quando a gente discute, quando a gente fala de atitude, desse componente cognitivo, afetivo, comportamental, um momento, uma situação que esses componentes acabam se entrelaçando e às vezes de uma forma mais complexa é no que diz respeito às nossas atrações interpessoais. No seguinte sentido, né? Puxa, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, nossa, eu gosto mesmo. Ou, puxa, eu não vou com a cara daquela pessoa, ela nunca me fez nada, mas eu não vou, não sei lá, não gostei dela. Então, eu tenho atitudes, né, componentes cognitivos, afetivos, comportamentais a respeito de uma pessoa, envolvidas ali ou influenciando as minhas atrações interpessoais. Nós nos aproximamos muitas vezes ou sentimos afinidade com pessoas que nós, às vezes, não conseguimos explicações muito claras do porquê. Tanto para uma atração interpessoal de amizade, como para uma atração interpessoal que esteja relacionada ao sexo, como para uma atração interpessoal que esteja relacionada a uma relação mais duradoura, um namoro, um casamento. Atração física. Atração física. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Atração física, ela é
ela é considerada de grande importância na relação interpessoal. Mas existem muitos outros fatores que estão envolvidos naquilo que a gente chama, ou naquele entendimento que nós buscamos para o que seja a atração interpessoal, a atração entre pessoas. Como eu mencionei, seja para relações de amizade, para relações sexuais, para relações mais duradouras. Veja que para um envolvimento sexual, para um envolvimento de namoro, talvez o primeiro critério, num primeiro momento, dependendo do contexto, dependendo da circunstância, dependendo do local, dependendo do momento, dependendo da pessoa, é claro, mas o primeiro critério seja a atração física. E claro que quando a gente fala de atração física, a gente vai estar falando de vários componentes aqui, a gente vai estar falando de gostos, de aversões, de avaliações. Fato é que nessa relação, ou nessas atrações que acontecem entre as pessoas, esse componente ele é muito importante de acordo com estudos que são realizados. O Strorby realizou esse estudo aqui em 1971, de lá para cá nós temos alguns outros. Mas quando as pessoas procuram parceiros e parceiras para uma relação mais duradoura, esse componente de atração física ele começa a ser menos importante. Outros componentes começam a serem considerados, como a personalidade, como as características emocionais daquela pessoa. Mas aqui para seguir, ou para nós não nos perdermos muito no conteúdo da nossa aula, as nossas atitudes com relação às pessoas, elas são influenciadas também por alguns fatores. O componente cognitivo, afetivo e comportamental no que diz respeito às pessoas são influenciados por alguns fatores. A nossa postura, o nosso posicionamento, os nossos gostos e aversões, as avaliações favoráveis ou desfavoráveis a respeito das pessoas que nos circundam, com quem nós temos contato, são influenciados por outros fatores, como a gente vai ver aqui. O primeiro deles é a proximidade. Proximidade e afeição possuem uma relação muito forte. Esses autores eles mostram que a repetida exposição, eu achei super interessante essa citação do Zajonc, de 1980, que a repetida exposição torna quase qualquer coisa progressivamente atraente. É comum nós, seres humanos, num primeiro momento, diante do novo, diante daquilo que é diferente, diante daquilo que é incomum, nós ficarmos um pouquinho desconfiados, né? Nós ficamos um pouco inseguros, um pouco na defensiva, mas as nossas atitudes, veja, nosso componente cognitivo, afetivo e comportamental com relação a uma pessoa, ela vai sendo influenciada a partir da proximidade que nós temos com esta pessoa. E um bom exemplo, eu acredito, é quando a gente entra num grupo novo, sabe? Primeiro dia de aula. Você tá lá, pessoal. Você olha para um, olha para outro, né? Você fica ali no seu canto, você não conversa nem com um, você não conversa nem com o outro. Nesses olhares que você faz para um, nesses olhares que você faz para outro, você vai buscando algumas questões ali, você vai buscando pontos que possam fazer com que você se sinta mais seguro. À medida que algumas pessoas vão se tornando mais próximas,
é possível e muito provável que a afeição também seja aumentada. Isso não é uma regra, tá bom, senhoras psicólogas, senhores psicólogos? Nós estamos falando aqui de funcionamento humano, com base em estudos. Nós não estamos falando de que todas as pessoas são assim. Estamos falando aqui com base numa perspectiva de um estudo, né? A proximidade permite que as pessoas se simpatizem, interajam frequentemente e acumulem experiências de mútua satisfação que reforçam a amizade. Um outro fator que vai influenciar as minhas atitudes, pois a afeição será aumentada, é a familiaridade. À medida que essa pessoa é mais exposta, se torna mais próxima, ela se torna mais familiar. Isso vai aumentar a minha familiaridade com essa pessoa. Um estudo realizado com estudantes, estudo do Zajonc também, consistia na apresentação de fotografias de rostos e depois perguntava o quanto achavam que iriam gostar da pessoa mostrada. Olha, quanto mais tivessem visto um determinado rosto, mais eles diziam que gostavam dele e achavam que iriam gostar da pessoa. Interessante esse estudo, não é? Quanto mais os estudantes daquela pesquisa viram um determinado rosto, expostos a essa fotografia, mais eles acreditavam que poderiam gostar daquela pessoa. Pois havia aumentado aquela exposição, a familiaridade desses estudantes pesquisados, com aqueles rostos daquelas fotografias. Como no exemplo que eu mencionei, num primeiro dia de aula, as pessoas vão se tornando mais próximas, isso vai criando afeição, isso vai aumentando a nossa familiaridade. Isso vai influenciando as nossas atitudes e a afetividade vai sendo aumentada. O que é uma afetividade? É uma afeição. Está envolvida a afetos que temos uns com os outros. Naquele mesmo grupo, né, da sua turma lá em sala de aula, algumas pessoas não próximas ou não familiares, com as quais você não tem a afetividade, se elas se ausentam, se elas faltam, talvez você nem note. Agora, aquelas pessoas com quem você tem afetividade, quando elas faltam ou quando elas se ausentam, você sente falta. Você é afetado por aquela ausência. A gente é afetado por outras pessoas quando nós temos afeição, afetividade por essas outras pessoas. Quando nós não temos, nós não somos afetados, né? Um outro fator que vai influenciar as nossas atitudes nas relações interpessoais e a afetividade e a afeição é a similaridade. Que é um outro fator sendo um importante indicador de atração e afeição. Naquele mesmo exemplo que eu mencionei lá na turma, primeiro dia de aula, que nós vamos olhando para um lado, olhando para outro, é muito provável
né, diante de pessoas ou com pessoas estranhas que nós nunca vimos na vida, a gente vai preferir interagir com aquelas que parecem, né, ou que tenham as mesmas atitudes, mesmos valores, traços de personalidade semelhantes. Vamos buscando essa similaridade nas nossas relações. E a afeição é aumentada, a afetividade é aumentada, pois a partir dessa proximidade, familiaridade, similaridade, eu vou interagir, eu vou me relacionar com essas pessoas, e isso vai proporcionar o compartilhamento de atividades agradáveis. São com essas pessoas que eu vou fazer os meus trabalhos, são com essas pessoas que eu vou sair, que eu vou, sei lá, fazer um passeio. Isso aumenta a autoconfiança, isso favorece a ausência de conflitos, talvez. Faz sentido para vocês, até aqui, a proximidade, familiaridade, similaridade, aumentando a afetividade, influenciando as nossas atitudes nas relações interpessoais? Sim? Não? O que vocês acham? Alguma pergunta ou consideração? Por favor. Sim, professor. Sim. Perfeito. Sim, professor. Muito importante isso, que através dessa proximidade é que eu vou descobrindo, porque às vezes num primeiro momento você tem uma impressão até de ficar longe. Quando você se aproxima, tem essa familiaridade com a pessoa, você vai descobrindo outras coisas que às vezes tem em comum com você, que são importantes, e isso faz você se aproximar. Então é muito importante isso. Às vezes no primeiro momento a gente não enxerga isso, claro. E só com a proximidade que você vai enxergar. Então a gente às vezes tem que dar essa oportunidade, mesmo no primeiro momento, quando você fala, não fui com a cara dessa pessoa. Mas você pode mudar isso, se você tiver mais proximidade dessa pessoa. Legal sua fala, Luceli. Legal. Essa mudança que você propõe, essa mudança que você sugere, é interessante no seguinte sentido, né? Conhecendo os processos psicológicos, conhecendo esse funcionamento biológico, psicológico do ser humano, nós temos condições de auxiliá-los, de ajudá-los na nossa prática profissional, né? Muito bom. Mais alguém? Perguntas? Considerações? Professor, Oi, Débora. mas todo esse sentimento, ele também pode vir para o lado negativo, né? Por exemplo, surge uma nova pessoa, eu fui com a cara dele, mas conforme eu vou tendo essa convivência, eu posso também ter uma posição negativa depois. Não é só de negativo para positivo, correto? Sim, lembra que falamos que atitudes são gostos e aversões? Avaliações Certo. que fazemos favoráveis ou desfavoráveis de objetos, situações e pessoas? Isso aí. Excelente. Tá, obrigada. Imagina, muito bom. Os opostos se atraem, como dizem, ou nós somos atraídos por aquilo ou por aquelas pessoas que são parecidas conosco? Os autores questionaram isso. E eles chegaram à conclusão de que, se satisfazerem necessidades mútuas, os opostos podem se atrair até certo ponto um do outro, sim.
quando há satisfação de necessidades mútuas. Mas compreendendo esses processos, esses fatores que vão influenciar as nossas atitudes, que vão influenciar a afetividade, nós podemos nos conhecer melhor e nós podemos auxiliar os nossos clientes, os nossos pacientes, com quem nós teremos contato, com os quais serão beneficiados a partir dos meus estudos e da minha prática profissional. Por isso, nós estudamos os processos psicológicos. Aqui estão as nossas referências. O primeiro é o que eu mencionei, da Rita Atkinson, Introdução à Psicologia de Hilgard. É um livro de 2002, é um compêndio, né, sobre psicologia. Ele é gigantão, esse livro. Mas se você tiver acesso, talvez, de modo virtual, né, na biblioteca digital aí, quiser dar uma olhadinha, aprofundar as leituras lá, importante. O outro utilizado foi o da Linda Davidoff, que é o que nós estamos mencionando aí desde o começo, que é a Introdução à Psicologia. Também é um livro de 2001, mas é um compêndio muito rico aí para nos auxiliar nas discussões sobre processos psicológicos. Pessoal, sobre atitude e afetividade é isso por enquanto. Eu convido você, tá bom, para aprofundar as leituras, para ler esses livros, para ler artigos, para conhecer mais. Esse nosso encontro ele é muito pouco para nós abordarmos na completude esses assuntos, esses temas. Você vai encontrar outros estudos, você vai encontrar outras compreensões que vão auxiliar muito na sua formação. Então, dentro do possível, não se limite somente a esse encontro. Reveja esse conteúdo, reveja a gravação da aula, busque leituras, discussões, tá bom? Para que você possa ir se aprofundando e se aperfeiçoando cada vez mais.